Olá, gente bonita do podcast Elas Perguntam. Eu sou a Cleide Vilela e hoje eu trago para vocês um tema muito importante que é o verdadeiro sentido do Natal. Eu tenho convidados muito importantes aqui na minha mesa e uma convidada muito especial que é a Dorcas, pastora Dorcas Dutra. Olá, Cleide, é um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês e vamos juntos compartilhar sobre Jesus, o verdadeiro sentido do Natal. O Wagner, Olá a todos em casa, olá Cleide, prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho mais de Jesus. eu que agradeço. Débora, Olá, Cleide. Olá a todos. Estamos aqui para compartilhar um pouco do verdadeiro sentido do Natal. e essa dupla aqui depois vai trazer louvores maravilhosos para gente. Vamos começar, Dorcas? Dorcas, como é pastorear num universo tão masculino? É, quando você sabe quem você é e qual é o seu propósito nesse mundo, não há dúvidas e nem há como ter dificuldades em pensar alguma coisa a respeito disso. Eu sou uma mulher, sou pastora, mas eu sei quem eu sou em Deus. Então, onde eu estiver, eu vou ser aquela que vai propagar o anúncio do Evangelho. Eu vou ser a Dorcas que vai falar daquilo que eu vivo todos os dias. Então, eu não tenho dificuldades. E na Igreja Metodista, nós, pastoras, nós não temos dificuldades em relação a isso, porque nós passamos por um processo de estudar, de um propósito, e depois que tudo isso é concluído, você é uma pastora ou é um pastor, é servo de Deus, e isso é que importa. Isso também, assim, não independe de sexo, de idade, é servir a Deus. Exatamente. Vamos lá, você, Wagner, como é que você chegou na sua vida cristã? Em que momento você chegou para Deus e falou assim, agora somos nós dois? Olha, eu posso falar que eu fui premiado, né? Eu nasci num berço evangélico. Meus pais sempre me ensinaram o caminho, né? Como Paulo diz, né? Ensina o caminho que seu filho deve andar, para que mais tarde ele não se desviar. E acredito que a palavra de Deus foi verdadeira na minha vida, né? Então, desde pequenininho fui guiado assim, mas um encontro marcante foi por volta dos meus 12, 13 anos, onde realmente você ouve a voz do Senhor falando nitidamente no seu ouvido. E ali eu realmente assim, esse é o caminho que eu preciso caminhar. Meus pais me ensinaram, mas agora eu sei qual é o caminho. E assim, tem sido desde então. Eu sempre falo, Dorcas, que nós que estamos aqui, eu estava conversando com a Dorcas antes da gente começar a gravar, e a Dorcas conhece um pouquinho da minha vida, eu conheço um pouquinho da Dorcas, da Débora. A Débora já foi aluna da escola que eu trabalho, né? Vi crescer. E a gente sabe, a gente conhece as experiências assim que as pessoas mais próximas tiveram com Deus, né? E a gente viu mudanças nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. É muito importante a gente estar compartilhando isso, né? Mostrando que de fato isso é real, que as mudanças podem acontecer. Débora, você? A minha experiência com Jesus? Sim. Vamos lá. Eu sou privilegiada, a mesma coisa que o Marinho falou. Também nasci num berço evangélico, meus pais pastores. Na época, só meu pai era pastor, né? Quando eu era mais nova, por volta de uns 10, 12 anos, eu fui ao meu primeiro PNL, que é o Encontro com Deus. Uhum. E era só para pré-adolescentes, adolescentes. Foi por volta desses 10, 12 anos. Eu já tinha esse desejo, eu via os meus pais na igreja adorando, então eu tinha esse desejo de ter esse encontro, porque eles também sempre incentivaram isso na gente, sempre disseram que a gente precisava ter um encontro com Deus, porque uma frase até que uma moça lá da igreja fala que Deus não tem neto, Deus tem filho, né? E eu precisava ter a minha experiência com Deus. E foi nesse encontro, nesse PNL, que o Senhor realmente me encontrou ali. Que nós tivemos, né, um encontro face a face. E a partir dali eu nunca mais deixei de ter experiências, nunca mais deixei de buscar experiências com Deus. E Dorcas, assim, Natal, a gente fala de Natal, a gente vê gente correndo para tudo quanto é lado, né, Wagner? Comprando cheio de bolsas, o que que você vai ganhar? É amigo oculto. E a gente esquece da pessoa principal do Natal, que é Jesus. Será que todo mundo que hoje está se organizando para ceia de Natal, para encontrar a família, será que todo mundo hoje sabe o verdadeiro significado do Natal? Eu acredito que não. Infelizmente, nós vivemos num mundo capitalista e tudo gira em torno do que é
pagável. Do que comércio. Exatamente. E nós, quando nós adoramos ao Senhor e nós servimos a Deus, nós entendemos que os nossos olhos, eles saem dessa esfera, né? E nós entramos numa esfera espiritual. E você começa a entender o propósito do sentido do Natal. Não que a Bíblia condene. A Bíblia não vai condenar você ter uma árvore de Natal, você compartilhar o momento de presentes, de alimento, nada disso. A Bíblia só quer que você entenda que esse momento de mesa, ele precisa ter um sentido. E esse sentido, ele se chama Jesus. Foi para isso que ele veio ao mundo. Ele veio para dizer-nos, para nos trazer a mensagem de que é possível sim viver aqui na Terra, passarmos por tudo isso, mas acreditarmos de que existe algo melhor. Existe um tempo precioso. Então, o verdadeiro sentido do Natal está num texto lindíssimo que ele diz: o verbo se fez carne. Jesus, ele veio com um propósito. E esse propósito é fazer com que a humanidade entenda que ele é o sentido verdadeiro da vida. Quando você entende o sentido verdadeiro da vida, você entende o verdadeiro sentido do Natal. Natal não é comércio. No passado, tudo isso veio para o cristianismo e essa unificação veio com uma história, né, de que eles agradeciam o sol depois do inverno. E aí veio Jesus como o sol da justiça. Ele é o sol da nossa vida, é ele que veio iluminar o nosso caminho, é ele que veio trazer clareza para a nossa história, e é ele que veio mudar a sua vida. Sem Jesus, não há sentido nenhum de você sentar à mesa com a sua família. Não vai haver comunhão, não vai haver prazer, a bebida não vai trazer nada de benefício para você. As aglomerações, os presentes não te trarão benefícios, serão alegrias momentâneas, mas Jesus, ele vem como um presente para mim e para você, e esse presente ele já foi pago um dia, Cleide. Não é dinheiro que pague esse presente, porque Jesus, ele é um presente tão extraordinário que quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida é transformada. E falando sobre transformações, todos nós que estamos aqui, nós 4 aqui, já tivemos experiências grandes com Deus. Eu estava contando uma aqui para Dorcas, né? Que a minha filha passou por um momento muito difícil e a vida nos coloca, Deus às vezes permite que a gente passe por esses desafios, né? A vida nos coloca de joelho para a gente saber quem está no comando. Isso aconteceu comigo. Quando eu não podia fazer mais nada, minha filha estava numa fase difícil, eu me ajoelhei e falei assim: Senhor, agora é contigo. Eu não sei mais o que fazer. Eu entreguei para Deus e descansei. E dali por diante, a vida da minha filha assim, fluiu, porque ela também teve esse encontro com Deus, né? Então, assim, muitas das pessoas que estão nos assistindo, algumas vão compartilhar dessa graça e outras vão achar que a gente está aqui jogando conversa fora, falando de religião. Não é sobre religião, é sobre conexão com Deus, é sobre o verdadeiro sentido de Natal, a pessoa de Jesus. Então, por que isso acontece? Porque muitas delas, Wagner, não ouviram o que a gente ouviu, como você falou que você ouviu, não sentiu o que a gente sentiu, porque eu também senti, né? E não conheceram como você conheceu. Então, assim, e aí essas pessoas acabam desanimando a gente, né? Ou ficando desanimada, porque elas não sentiram e falam assim: isso aí é bobeira, isso não vai acontecer, isso aí é coisa de quem está lá pregando, que quer aparecer, e não é uma experiência real que a gente tem com Deus. Então, assim, não deixe que pessoas sem fé façam você desanimar ou tirar a qualidade dos seus sonhos, porque é real. É real. Né? Você já teve essa experiência também, Débora? Já conta um pouquinho. Uma experiência a mais marcante foi quando eu fui diagnosticada há 8 anos com uma doença autoimune. E assim que eu fui diagnosticada com essa doença, eu não coloquei isso diante do Senhor. Porque eu acreditei, bom, é um diagnóstico, ok, tá tudo certo, vou viver minha vida normal, fazer os tratamentos, fazer o que eu puder fazer para melhorar e ter uma qualidade de vida. E aí, mais ou menos uns 8 meses depois, isso foi em fevereiro, julho, agosto, mais ou menos, foi quando eu tive um sonho com Jesus. Até quando eu acordei, eu falei: ai, sonhei com Jesus. Minha mãe falou: tá repreendido. Porque ela achou, Vai morrer. Ela achou que eu fosse morrer. Quero estar amada. Exatamente. Pronto, agora minha filha vai ser levada. Porque naquela época eu realmente estava muito mal de saúde. Eu emagreci 10 quilos. Já sou magrinha, fiquei bem mais magra do que eu sou. Tava
com anemia, enfim. E aí eu tive esse sonho com Jesus e ele me falava o real motivo de eu estar passando por aquilo. E aquele sonho ficou marcado, nunca mais esqueço. E que foi o seguinte, eu estava em um local, parecia como se fosse um corredor, né, muito branco, e Jesus aparecia para mim, na minha frente. Eu não conseguia ver o rosto dele, eu não conseguia saber os traços exatos, mas eu sabia exatamente quem era ele. Porque a presença de Jesus, ela é inconfundível, a gente sabe que ela e eu lembro que aquela luz brilhava naquele corredor, era como realmente como se fosse o sol, é como a Bíblia mesmo relata. Os olhos dele, enfim, ele falava comigo, Débora, você está passando por isso porque você precisa amar mais as pessoas, você precisa ter mais compaixão. Eu tô te chamando para ir para isso, para amar, para cuidar, para zelar. E aí eu lembro que naquele momento, né, ele me levou depois para um quarto onde tinha muitos anjos. É até engraçado falar sobre isso, porque hoje em dia a gente não se fala mais sobre essas E coisas, muitas pessoas né? não vão acreditar, vão falar assim, é coisa da cabeça dela. Não é não, gente, acontece, é real. É real. Quem já real. viveu Se a gente sabe. acredita na Bíblia, a gente precisa acreditar que essas coisas são reais. Aham. E aquele momento em que eu fui para aquele quarto, tinham muitos anjos ao redor, é como se a gente estivesse sentado, né, no chão, e estava compartilhando. E naquele momento ele me entregava um danoninho de chocolate. E eu vou explicar o porquê. Naquela época eu não poderia comer, porque a doença intestinal, a minha doença autoimune, ela é intestinal. E eu não poderia, naquele momento, eu não poderia comer leite, nada de derivados, gordura, nada disso. Então eu estava com uma dieta extremamente restritiva, né? E por isso eu emagreci muito. Então, naquele momento, quando ele me entregava aquele Danone, eu entendia que aquele era o momento em que da cura, do refrigério, do momento em que chegou a hora, finalmente, em que vai chegar o tempo em que você vai ser curada. Pode não ser aqui, pode ser na eternidade, mas vai chegar o tempo. Então, assim, acredito que aquele momento de experiência, tanto do início até o final, foi Deus falando assim, acalma seu coração, que tá tudo bem, eu tô com você. E foi um momento, assim, que eu nunca mais esqueci, eu sempre conto esse sonho muito feliz e muito emocionada, sabendo que mesmo nos momentos mais difíceis que nós passamos, o Senhor, Ele tá com a gente. E assim, não deve ser fácil, né? Principalmente vocês que têm uma vida, um trabalho dentro da igreja, né? Um trabalho com a comunidade muito grande, com muita responsabilidade. Como fazer para as pessoas, para principalmente jovens, conseguirem manter essa conexão com Deus, no mundo com tantas distrações, com tantos chamados lá fora, como a Débora já respondeu aqui a experiência dela, ela teve essa experiência real, então para ela não foi tão difícil. Mas para quem está lá fora, como, Dorcas, que você faz esse chamado para esses jovens, para conhecer Jesus de fato, para saber que realmente ele nasceu, que está no meio de nós, que essas experiências que a gente está contando aqui é real. É interessante que Jesus, ele é muito fácil falar de Natal, né? Quando você pensa exatamente sobre o seu caminho, sobre a sua história. Jesus, ele escolheu, Cleide, ele escolheu vir ao mundo, ele escolheu nascer. Ele não nasceu dia 25 de dezembro. Ah, é? Não há relatos sobre isso. Gente, tá vendo? Olha eu aí. Não é 25 de dezembro, essa é uma data extremamente comercial e católica, né? A Igreja Católica foi que vinculou tudo E isso. os calendários também eu acho que eram diferentes, não tem isso? Não tem um essa calendário contagem, diferente. né? E Jesus, ele escolhe vir ao mundo. E ele escolhe estar no mundo mesmo sendo Deus. E é muito interessante quando você para pensar assim, que um Deus, ele escolhe estar num corpo de um ser humano. Então, por isso ele se fez carne e ele habitou entre nós. Ele esteve aqui, ele viveu como jovem, ele sentiu como criança, então ele brincou de carrinho, ele aprendeu com o pai, ele se alimentou com a sua mãe, ele teve experiências como todos nós tivemos, porque ele experimentou tudo isso, porque ele precisava entender qual era a minha dor, qual era a sua dor. Então, o jovem que hoje precisa se manter em Deus, você precisa desejar conhecer Deus. De outra forma, você nunca experimentará. Então, como que eu vou conhecer Deus? Tendo relacionamento com Ele. E se você está em casa hoje, se você está vivendo um momento difícil, você é um jovem, queira conhecer Jesus. Que depois que você conhecer Jesus, a sua vida vai ser completamente mudada, transformada. E a cada dia, com o relacionamento com Ele,
a cada dia uma experiência nova, você nunca mais vai querer deixar de amar esse Deus e de viver esse Deus. Eu creio. E vamos cantar, canta um pouquinho pra gente aí, Débora. A gente está falando aqui, mas eu sei que o Wagner tá ali com o violão, doido para tocar um violão, trazer um louvor. Eu acho que agora é um bom momento para a gente cantar a boa parte, né? Nosso maior tesouro, nosso maior presente é Jesus. Muito bom. As pessoas que não conseguiram vencer seus gigantes vão dizer que eles são invencíveis. Mas a gente que tem experiência com Deus, né, a gente fala aqui de verdade que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. É verdade. Até uma dessas canções, uma outra que eles até prepararam, é uma canção que fala muito ao meu coração, porque ela diz que existe ar nos nossos pulmões. E hoje, Cleide, nós vivemos num mundo de muitas reclamações. As pessoas reclamam de tudo. De tudo. E chega ao final do ano, você para analisar o seu ano e você diz assim, eu não consegui conquistar muita coisa. E aí você começa a planejar o próximo ano. Mas quando você se depara com tudo que Deus fez de especial na sua vida, com o encontro que você tem com Jesus todos os dias, e quando você é grato pelo alimento que você tem à mesa, quando você é grato pelos presentes que são lhe oferecidos, quando você é grato pela família que você tem, quando você é grato pela escola que você pode estudar, pela estrutura que alguém pode te oferecer, mesmo que ela seja tão simples, você entende que você pode agradecer a Deus. E se você não agradece pelo que você tem, para que mais? Não é? A gente tem que agradecer. E às vezes Deus tem um outro assunto, Dorcas, que Deus, ele não se alegra só com as nossas conquistas, mas com as nossas renúncias. Paulo deixa isso muito claro, acho que em Gálatas 2:20, que ele fala assim, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Às vezes a gente precisa ter renúncias, fazer algumas renúncias, mudar de ambiente, encerrar ciclos, né? Buscar fazer coisas novas, avaliar o tipo de vida que a gente está levando.
E isso não é fácil. É verdade. Mudança de hábito e decisões são guerras. É uma guerra com você mesmo, né? E às vezes a gente nesse corre-corre, a gente esquece de agradecer a Deus. Quando nós sentamos aqui, obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui. Eu estava conversando com a Dorcas, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, por que o podcast? E aí eu respondo com outra pergunta. E por que não? Porque o que a gente faz aqui, o que a gente entrega para quem está em casa, muitas pessoas, o trabalho devolve, muitas pessoas me ligam falando, nossa, eu coloco alguns reels, ou as pessoas vão lá no YouTube e assistem, e elas falam assim, nossa, aquilo ali foi para mim, aquilo ali me deu uma sacudida, me deu uma alfinetada. Então, assim, a gente procura agradecer a Deus pelo que a gente tem e pelo que a gente vai ter também, porque existe o poder da fé, né? O poder da palavra, o poder de comando que a gente tem quando a gente tem fé. Senhor, eu creio que eu posso, eu creio que vai acontecer. Então, às vezes, falta isso nesse corre-corre, né? Chega no Natal, a gente faz aquela mesa, reúne a família, aí passa uma semana, já brigou com o irmão, já brigou com a nora, já brigou com a sogra, isso quando já não briga no mesmo dia, né? Porque tem família que briga no mesmo dia. Então, acho que está faltando um pouco da gente parar para avaliar, para agradecer, para fazer uma autoavaliação das nossas vidas. O que eu posso melhorar? O que está me atrapalhando? Né? O que eu preciso fazer para que Deus possa fazer mais, né, na minha vida? Natal é um tempo de esperança. E aí é tempo de gratidão. É tempo de agradecer a Deus. Você não esqueça disso, em momento nenhum. E quando você estiver vivendo esse dia 24, esse dia 25, você lembre-se que é esperança. Esperança de dias melhores. E aí tem essa canção que fala um pouquinho sobre isso. Nada novo achei pra dizer então, como expressar
hoje, quando nós falamos do sentido do Natal, é exatamente isso. É você dar uma palavra de gratidão a esse rei, que viveu tudo isso, experimentou tudo isso, escolheu estar entre nós, para experimentar as nossas dores, viver as nossas guerras e nos amar incondicionalmente, porque ele morreu na cruz por amor às nossas vidas também. E quando você fala de esperança, que Natal é esperança, a gente lembra também muito de semear, né? A semeadura é uma esperança. A gente tem que aprender com a semeadura, né? Se você só vai colher se você plantar. E tudo que você planta, você colhe. E quando a gente planta, a gente vê ali a multiplicação. Você planta uma semente de goiaba e nasce o quê? Um pé de goiaba, com várias goiabas. Então, assim, se a gente não tiver esperança, se a gente também não começar, não entregar, não plantar, semear na nossa vida espiritual, semear na nossa família, semear nos meios dos amigos, semear no profissional, a gente não vai colher. Então, quando a gente fala de esperança, né, que Jesus ele nos inspira, ele nos traz essa esperança, mas ele quer ver da gente também a gente buscar, a gente querer, né, Dó? É verdade. Por isso que eu falei dessa canção, porque em meu coração não se envergonhe e cante esta canção. Pois enquanto há fôlego nesses pulmões, cante, louve ao Senhor, agradeça a Deus, agradeça ao amor, agradeça à família, agradeça a vida, agradeça por você existir, porque nada nessa vida foi feita de qualquer forma, você tem um propósito e Deus tem um propósito para você. Então viva, experimente Jesus, experimente deixar Jesus nascer no seu coração todos os dias. Interessante se eu puder colaborar um pouquinho. Claro. A gente vê muita coisa na internet, né? Algumas coisas a gente precisa filtrar, muita coisa. Sim. Mas existem muitas coisas que agregam valor. E tem um vídeo que me impactou. Ele fala assim, imagine se amanhã você só pudesse acordar com aquilo que você agradeceu hoje. Você teria sua cama, sua família, sua casa, a sua vida. Você teria essas coisas que você tem hoje, amanhã? Se a gente dependesse da gratidão que nós temos hoje para viver amanhã, como é que seria a nossa vida amanhã? E eu parei para refletir. A gente agradece pouco, né, Marta? E você falou de vídeo na internet que a gente tem que filtrar, mas tem que nosso tempo já está acabando. A gente senta aqui e começa, é tão bom conversar, tão bom, a hora vai passando tão rápido, que é de uma senhora, acho que americana, que ela sofre de mal de Alzheimer. E a filha dela senta ao lado e filma. Mãe, quem é a Dona Linda? Aí ela fala assim, Linda. Não sei não, era a própria, né? Não sei. Aí a filha fala assim, você lembra qual a comida que você mais gosta? Qual a comida que você mais gosta? Aí ela fica assim, comida. Aí a filha fala assim, e Jesus, ela? Salvador da minha vida. E ele está me esperando, ele vai me levar para um lugar muito bonito. Mas assim, leve, aquilo viralizou, né? Já viu? E ela fala, então assim, o lugar que Deus está guardado é aqui dentro do nosso coração, né? Deus fala muito isso, que ele conhece o coração lá, com a história de Davi, né? Que ele conhecia o coração de Davi. Deus conhece nossos corações. E ela guardou aquilo ali dentro dela, ela perdeu a memória, ela está chegando no final da vida, mas quem está lá não esqueceu. E quem está lá junto com ela até o final? Jesus. É isso. Né? Muito bacana. Gente, ó, chegamos ao nosso tempo. Eu gostaria que vocês deixassem um recado para quem está em casa. Fiquem à vontade. Vamos lá, então. Dorcas, você pode falar, dar o endereço da sua igreja, fazer um convite, deixar uma mensagem, fica à vontade. Nós somos da Igreja Metodista Central, em Angra dos Reis, a Catedral da Esperança, porque é nisso que nós cremos, que Jesus ele promove encontros, ele promove relacionamento e ele quer ter um relacionamento com você. Os nossos cultos, eles acontecem todos os domingos e às quartas-feiras, e você pode nos seguir no Instagram, @metoangra. Eu sou a pastora Dorcas Michele e você também pode me seguir lá. Nós temos evento para mulheres e vai ser um prazer estar com você aqui em março para falar sobre isso, para falar sobre esse amor de Deus. Então, se você quer saber um pouco mais de Jesus, quer saber um pouco mais de como nós temos construído a nossa vida e vivido todos os dias o nascimento de Jesus,
nos siga nas nossas redes sociais. @metoangra, você vai saber todas as atividades da igreja. E o Vaguinho, ele é líder, nosso líder de louvor. A Débora está lá também participando desse tempo. E juntos nós anunciamos Jesus. Nós não queremos falar de religião, mas nós queremos falar do amor de Jesus. E para nós, Cleide, é um prazer enorme estar aqui e falar sobre Jesus. Prazer todo E meu, que as eu pessoas agradeço. possam buscar Jesus e querer Jesus assim como nós queremos hoje. Amém. Débora? Eu- Bom, como eu sou jovem, 27 anos, eu queria deixar uma palavra para os jovens. Não se distraia. Nosso caminho, nosso alvo é o céu. Nosso destino não é aqui, nós somos estrangeiros. E o nosso Senhor, o nosso Redentor, nosso Salvador nos aguarda. Então não se distraia. Existe um lugar muito melhor para mim e para você. E eu agrego ainda um valor um pouquinho mais ainda. Se por acaso, depois desse bate-papo todo aqui, você ainda não acredita ainda em quem nós estivemos falando aqui durante todo esse tempo, eu te faço um desafio. Hoje, onde você estiver, fala assim, ó, se esse Jesus que eles falaram aí hoje é verdadeiro, eu quero te conhecer. Faça um desafio. Eu não vou falar que aposto, porque eu não aposto, mas eu acredito 100%, Eu eu tenho também. certeza que você vai conhecê-lo. E você vai trazer um testemunho depois para a Cleide, trazendo para a gente aqui Olha. que você conheceu. Já estamos deixando aqui, olha, essa porta aberta para você trazer o seu testemunho. Bom, gente, foi um prazer imenso tê-los aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que me seguem lá no Instagram, Elas Perguntam, .podcast. Lá no YouTube, aperta o sininho lá, acompanha todas as conversas que estão lá, acompanha essa conversa aqui, deixe seu comentário, deixe suas sugestões também. E quero desejar a vocês um Feliz Natal, mas esse Natal onde você possa trazer Cristo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, onde você estiver. Um beijo no coração. Quero deixar aqui também um agradecimento muito especial, que é para o meu amigo Leandro Pires e Dr. Armando Jesus, que me ajuda, me proporciona esse momento aqui maravilhoso com vocês. Um beijo para vocês que estão em casa e Feliz Natal. Feliz Feliz Natal! Natal.